continuando, pessoal. O que eu estava falando para vocês, então, era a ideia da moto. Então, você compra uma moto. Se de alguma maneira, então, você tem a intenção de fazer vendas com ela, você faz algumas entregas com a moto. Então, de alguma maneira, você consegue retornar para o teu caixa o investimento que foi feito. Então, digamos que você vai receber num ano fazendo entregas com uma moto, você consegue, então, retornar, sei lá, líquido para você, você consegue retornar R$ 2.000. Então, de alguma maneira, então você já tem uma entrada para compensar o investimento que foi feito com aquela moto. Então, de alguma forma, a forma para a gente avaliar se está valendo a pena ou não para o investimento que foi feito é justamente a contraprova do que você investiu frente ao que você está recebendo. Então, tudo isso ele é expresso facilmente no fluxo de caixa das empresas. Então, você tem o que saiu e o que entrou. Porque, de alguma maneira, pessoal, se vocês lembram lá das nossas aulas de fluxo, de administração de capital de giro é o dinheiro que a gente tem normalmente mais líquido, que seria muito próximo do caixa, e esse dinheiro é o que está pagando as nossas operações. Então a gente tem, eu estou pagando fornecedor, eu estou pagando compra de material do escritório, eu estou pagando combustível, eu pago energia elétrica. Então esse dinheiro está operacionalizando o teu negócio. Então você precisa ter dinheiro em caixa. O próprio dinheiro em caixa é o que facilita a evolução do negócio. Então, é basicamente a natureza que faz funcionar os negócios. É ter dinheiro. Se você não tem, então o negócio está indo de mal a pior. Então, pessoal, a análise que a gente faz dos investimentos, ele sai do caixa. No caso, digamos, quando a gente abre um negócio, ou a gente tem a intenção de comprar um negócio, digamos assim, não sei se vocês já viram aquela história. Tem alguém que está querendo passar o ponto. Fulano passa o ponto. O que isso quer dizer? Vocês já viram isso? Provavelmente já devem ter visto. Alguém passou o ponto. Se uma pessoa ela quer passar um ponto, estou querendo passar um ponto comercial. Então, nesse caso, a pessoa ela não vai desmanchar o negócio e ela só está mudando de dono. Então, essa outra pessoa que vai assumir, ela vai assumir absolutamente tudo. A administração, ponto, local, fornecedores, enfim, ela assume tudo. Exatamente, ela está assumindo os direitos de usufruir sobre aquele negócio. Só que, ao mesmo tempo, ela está também assumindo a entrada de caixa. Então, quando você vai, por exemplo, considerar comprar um ponto, eu vou comprar um ponto, digamos. O que você tem que levar em consideração? Eu tenho que levar em consideração, primeiro, se o investimento que eu vou fazer para adquirir aquele ponto ele supre a minha expectativa com uma perspectiva de entradas de caixas futuro. Então, se essa perspectiva futura de caixa ela for vantajosa para mim, então, de alguma maneira, eu não preciso pensar duas vezes, eu vou lá e acerto essa negociação de passar o ponto. Então, nesse caso, você tem um critério objetivo, que nesse caso, então, você recupera o dinheiro que foi investido. Então, ele é bem pacífico, você não deixa nada à margem, você não deixa, por exemplo, a subjetividade. Você não tem lá se vai ser estratégico, se vai ser melhor para diminuir a concorrência, sei lá. Nesse ponto, você não está desconsiderando, você não considera a subjetividade, porque o critério em si ele é bem objetivo. Então, nesse sentido, pessoal, saber sobre um fluxo de caixa ele é muito importante. Só que, por que a gente chama, então, de fluxo de caixa descontado? Ele vai ser descontado porque a gente tem que levar em consideração a expectativa do dinheiro no tempo. Então, a gente está falando que o teu investimento que você fez hoje, com as entradas futuras, você tem que sempre levar em consideração que você tem aumento de inflação, você tem uma expectativa, ou você tem algum pessoas interessadas no retorno desse investimento, elas vão ter uma expectativa de retorno sobre o que foi feito. Então, digamos que você vai comprar esse ponto com 100% de capital próprio, você tem expectativa, então, de remunerar um percentual sobre o que foi investido.
você normalmente pode colocar em perspectiva que você podia investir esse dinheiro na poupança ou você podia comprar esse negócio. Então, se você resolve comprar o negócio, você então, de alguma maneira, está assumindo o risco do negócio virar em nada. Porque a poupança, a gente já tem falado, é então o tipo de investimento livre de risco. O fato de ser considerado como um investimento livre de risco já então cria uma expectativa que você não precisa se preocupar. É risco zero. Só que, ao mesmo tempo, você pensa que se você considera, então, de uma forma bem criteriosa, comprar o ponto ou comprar esse negócio, então, de alguma maneira, está dizendo ou está simbolizando que você aceita o risco de perder o dinheiro. Então, você aceitou? Beleza. O que você quer, então, quando você aceita esse risco? Eu quero ganhar mais do que eu ganharia se eu colocasse meu dinheiro na poupança. Então, nesse caso, você vai com todo o teu, com a tua fé, vai lá e faz um investimento. Eu quero comprar esse ponto. Só que então, o dinheiro que você vai ganhar futuramente, digamos, se você ganhar R$ 100, se você tiver uma expectativa de, por exemplo, se autorremunerar em 15%, digamos, então, no caso, o dinheiro que sobra para o negócio não é R$ 100, mas é 85. Porque R$ 15 veio para você, veio para o sócio, veio para a pessoa interessada. Então, nesse caso, o que sobra para operacionalizar o negócio é só 85. Não é 100%, é só R$ 85. Certo? Então, a gente tem que levar em consideração que, ao longo do tempo, existe, então, o que a gente tem, um dos termos mais populares é o famoso come cotas. Você está comendo o teu investimento ao longo do tempo. Então, esse dinheiro ele vai perdendo a sua validade ao longo do tempo. Então, digamos que você tenha a influência da inflação. A inflação, ela, de forma natural, ela vai desvalorizar o teu investimento. Então, você vai perder poder de aquisição com o dinheiro que você investiu. Então, nesse caso, você precisa considerar o valor do dinheiro no tempo. Isso é ponto pacífico também. Então, o fluxo de caixa, ele funciona da mesma maneira. Você não pode desconsiderar a influência do tempo. Então, o fluxo de caixa descontado nada mais é do que você trazer para a realidade que o teu dinheiro hoje, no futuro, vai valer um valor igual para todos os períodos. Então, você precisa descontar o valor do fluxo de caixa dos anos ou dos meses seguintes para o período atual. Então, você vai trazer esses valores futuros a um valor presente. Certo? Ok até aqui, pessoal? Todo mundo consegue entender isso? A gente tem falado durante muito tempo da nossa disciplina. Mas se vocês ainda tiverem dúvida, pessoal, fiquem à vontade em perguntar. Certo? Então, pessoal, o fluxo de caixa descontado, então, um dos critérios que a gente tem falado que ele vai ser descontado alguma taxa, algum percentual, ele vai ser descontado ao que a gente tem chamado, inclusive nas aulas anteriores, de custo de capital. Então, pessoal, a gente tem falado do fluxo de caixa descontado e o que a gente desconta então do nosso fluxo de caixa é justamente o valor que a gente tem chamado de custo de capital. Então, o custo de capital é justamente o que a fonte de remuneração das fontes de capital que a gente possui. Então, se a gente tem capital próprio, esse capital próprio ele precisa remunerar então os sócios e acionistas em um percentual. Então, a gente já desconta do dinheiro que entra dinheiro para os sócios e acionistas. Só que ao mesmo tempo, você também tem capital de terceiros, digamos. Então, você tem dinheiro que você está devendo para bancos ou instituições financeiras de uma forma geral. Essas instituições, elas também querem uma remuneração, então você vai ter que dever juros para essas instituições ao longo do tempo. Então também o dinheiro que você iria receber não vai chegar no caixa, vai direto para o banco. Então nesse caso, você tem duas fontes de financiamento e nesse caso você tem que levar em consideração que então o teu custo de capital vai ser então a ponderação
dessas duas fontes de capital. Então, você sempre vai ponderar, digamos que se for 100% do capital próprio que está financiando, então você vai ter que colocar 100% do valor que é responsável para remunerar os sócios e acionistas. Certo? Então, nesse caso, pessoal, esse custo de capital, ele vai comer o valor do fluxo de caixa ao longo do tempo. Então, por isso que a gente fala que é um fluxo de caixa descontado. E o outro elemento, pessoal, que a gente tem falado para avaliação é perpetuidade, ou então o que a gente chama de valor terminal. Nesse caso, pessoal, a gente tem que considerar o seguinte: se você está falando, então, que você vai adquirir uma outra empresa, então você está investindo em um ativo, nesse caso, uma empresa, essa empresa, então, se você for comprá-la hoje, é como se, então, você levasse em consideração que você, você não está terminando com o negócio. O negócio ele não é finito. É como se ele fosse dar continuidade. Digamos assim, eu estou querendo vender a minha empresa, só que alguém está querendo comprar. Então, se você desistir da ideia de vender ao longo do tempo, a empresa continua existindo, só que para você. Então, ela não perde o fluxo de caixa, ela continua existindo. E a outra pessoa que está comprando, ela também, digamos, ela tem a intenção de continuar o negócio. É como se fosse a ideia do ponto. A pessoa que está querendo comprar o ponto, ela tem a intenção de dar sequência nesse negócio que já existe. Então, a pessoa que está vendendo, ela tem que levar em consideração que se ela continuar com a empresa, ela vai ter o fluxo de caixa dela ad eterno, ela nunca vai deixar de receber, a não ser que no futuro você vai lá e feche o negócio. Só que caso contrário, então você leva em consideração que esse fluxo de caixa ele vai ser perpétuo. Por isso que a gente chama de perpetuidade. Então esse fluxo de caixa ele não vai deixar de existir se você continuar operacionalizando o teu negócio. Então, pessoal, perpetuidade é você levar em consideração que mesmo que você saia da empresa, ele vai continuar existindo ao longo do tempo. Então, perpetuidade, o cálculo de perpetuidade, deixa eu passar para... Deixa eu colocar pelo menos os slides da aula passada, que daí a gente já eu consigo contextualizar um pouco melhor. Tá, então, pessoal, o que eu falei para vocês nas aulas passadas é que, então, deixa eu chegar na perpetuidade. Cadê? Aqui. Então, a gente leva em consideração que o fluxo de caixa, digamos, esse exemplo que eu utilizei na aula anterior, então, se você chegasse até 2026, você tinha, então, um fluxo de caixa para a empresa de 29,89 milhões, eu acho. Então, 29 milhões no ano de 2026. Só que, se você continuar no negócio, então você vai ter mais de um fluxo de caixa para o ano de 2027, 2028, 2029, 30 e aí vai. Só que, nesse caso, então, a gente pode levar em consideração, por exemplo, um universo de 5, 10 anos já é o suficiente, porque então você vai levar em consideração para o teu cálculo, você vai levar em consideração o último valor que você tiver na entrada, de entradas de fluxo de caixa, que nesse caso, então, seria o ano de 2026. Então, 2026, o fluxo de caixa de 29 milhões e 89, então ele vai ser o teu último valor de fluxo de caixa, só que o que você vai projetar para os próximos períodos, digamos, fosse então um crescimento desse fluxo de caixa. Digamos assim, se a gente pudesse perceber aqui, ó, o que aconteceu do fluxo de caixa desses períodos de 2026 para o ano de 2022. Se eu pegar esse valor de 29,89, dividir pelo valor de 28,98, subtrair o 1, eu acho um valor percentual que foi, então, o quanto que a minha empresa cresceu em 5 anos. Certo? A minha empresa ela cresceu 3,16%. Aqui, para ser um pouco mais
Para ser um pouco mais preciosista, eu tinha que fazer o seguinte. Vou pegar daqui para cá, tinha que fazer isso para todos os períodos, e depois eu fazia uma média. Não é uma média. O certo seria eu pegar 1 mais esse elevado a 1, 2, 3, 4, 5, mais. Deixa eu fazer só uma coisa rapidinho aqui, pessoal. Daí eu já mostro para vocês pelo menos uma lógica um pouco mais próxima da realidade. Multiplicado. Então, esse aqui é esse aqui. Esse aqui é esse aqui. Esse aqui por 3. Depois eu multiplico por esse aqui. E depois eu elevo por 2. Salvo engano, por 2. E o resultado disso tudo, eu tiro a raiz quinta, que é elevado por 1 por 5. Menos 1. Certo. Então, pessoal, aqui eu tenho uma ideia que, em média, o meu crescimento desse período foi de 1,91%. Ou seja, eu fui crescendo anualmente a uma base de 1,91%. Quase 2%. Vamos colocar 2%. Então, nesse caso, pessoal, é como se no próximo ano, o ano de 2027, digamos que existisse o ano de 2027 aqui. No ano de 2027, é como se eu pegasse esse valor de 29,89 e acrescentasse esse percentual aqui de, deixa eu colocar na fórmula, esse percentual de quase 2%. Então, é como se no próximo período eu tivesse uma entrada de 30 milhões e 46. Ou seja, se eu continuasse dessa maneira, eu ia continuando aumentando. Opa, peraí, deixa eu fixar na fórmula. Isso. Então, eu ia para 31 milhões, 31 milhões e 64, 32 e 24, e aí vai. Como eu não posso continuar assim para todos os períodos, então no meu cálculo eu vou levar em consideração então que o meu fluxo de caixa do meu último período, que seria o ano de 2026, eu vou multiplicar por 1 mais essa taxa de crescimento. Então é como se eu levasse em consideração que esse meu fluxo de caixa ele vai continuar crescendo ano a ano, uma taxa, digamos, de 2% ao ano. Então, eu vou levando em consideração a perpetuidade, que nesse caso, então, vai ser o fluxo de caixa vezes 1 mais essa taxa de crescimento, dividido, então, pelo K menos essa taxa de crescimento. Esse K, então, ele é a minha taxa de desconto, que o que a gente tem usado bastante é o nosso WACC. Então, eu sempre vou descontar do meu fluxo de caixa do último período, multiplicado por esse valor de crescimento, eu vou dividir pelo meu WACC, que seria o meu custo de capital ponderado, menos a taxa de crescimento. Então, digamos que você vai descontar, levando em consideração que você vai crescer a uma taxa de 2%, só que esse teu crescimento de 2% ele vai ter que ser retirado, então, do teu custo de capital. Então, nesse caso, o que antes você iria pagar 10% do teu capital para acionistas, por exemplo, então, não vai ser 10%, vai ser só 8%, porque 2% é a taxa de crescimento do teu negócio ao longo do tempo, certo? Então, o valor terminal seria o teu valor se a empresa ela continuasse existindo ao longo do tempo, certo? Então, perpetuidade é isso, pessoal. Não sei se vocês conseguiram entender, pelo menos eu vi alguns trabalhos só que já foram entregues, mas acho que talvez tenha ficado uma dúvida com relação a isso. Dúvida aqui, pessoal, sobre o que é o valor terminal e perpetuidade? Tá, então a gente falou do fluxo de caixa descontado e a gente falou do valor da perpetuidade.
Só que o fluxo de caixa descontado, ele vai ser descontado por causa do custo de capital. Só que o que eu preciso levar em consideração para avaliar se um negócio ele é vantajoso ou não é justamente retirar do meu cálculo o que for o dinheiro de terceiros e dinheiro de capital próprio para levar em consideração somente o que é relativo às operações da empresa. Digamos assim, eu não quero saber o dinheiro que vai para pagar fornecedor. Na verdade, eu não quero saber o dinheiro que vai ser para pagar banco, para pagar taxa de juros. Eu vou levar em consideração somente o dinheiro que for entrar no caixa da minha empresa. Só que percebam que o dinheiro que entra no negócio é o que a gente vai chamar de lucro. Então, o que a empresa faz com o lucro é que é importante. Digamos assim, o lucro, de certa forma, ele cairia no caixa, certo? Você iria receber um dinheiro, o dinheiro, no final do período, ele volta para o caixa. Esse dinheiro, pessoal, é o dinheiro que vai alimentar as operações. Então, eu pago fornecedores, pago água, luz, telefone. Só que o que eu preciso levar em consideração é, além disso, no cálculo do meu demonstrativo de resultados, existem algumas operações que eles são benefícios fiscais, existem algumas operações que eles são, enfim, que fazem parte do jogo, que não necessariamente eles são relativos ao negócio. Por exemplo, amortização, depreciação, essas duas operações, elas são benefícios contábeis oferecidos para os negócios. Porque uma depreciação é você dizer assim, eu vou tirar um valor, coloque isso entre aspas, eu vou tirar um valor do teu carro para você ter a possibilidade de, no final do período, você ter um lucro maior, o suficiente para que você consiga comprar um outro carro ao final da vida útil dele, certo? Então você está oferecendo um benefício para você usufruir de uma possível melhora do teu ativo, porque o teu ativo está se deteriorando ao longo do tempo. Então você vai estar retirando de alguma maneira, essa perda de valor que o veículo vai ter naturalmente e retornando o valor que ele teria perdido ao longo do tempo para o sócio ter a possibilidade de comprar um novo carro, certo? Então isso ele é um benefício. Foi oferecido para a gente usufruir disso. Só que esse valor, ele não condiz com as operações do meu negócio. Foi um benefício. Não tem nada a ver com o que eu, de fato, ganhei nas minhas operações. Então, dessa forma, eu tenho que, de alguma maneira, retornar o que eu descontei de depreciação no meu resultado, junto com a minha amortização, e também impostos como imposto de renda e contribuição social, porque eles também são, ou também fazem parte do jogo. Se eu abro um negócio, eu tenho que pagar imposto de renda e contribuição social. Então, nesse caso, eu preciso descontar o que eu paguei de imposto de renda para que, então, eu consiga ter o que for somente operacional. Então, eu estou retornando no meu resultado tudo o que for relativo somente às minhas operações. Tirar todos os benefícios. Inclusive, pessoal, benefícios como o que eu ganhei com venda de ativos, digamos. Eu vendi uma máquina e eu tive lucro com essa máquina. Então, não é relativo às operações. Digamos, meu negócio é vender sapato. Só que, ao mesmo tempo, eu vendi uma máquina de fazer sapato e essa máquina me deu lucro. Só que não é o meu negócio vender a máquina, é vender sapato. Então, essa venda da máquina, ela trouxe um retorno, mas, de alguma maneira, não é relativo às operações, é relativo à venda da máquina. Então, eu também preciso descontar ou tirar do meu cálculo o que a gente tem chamado ali de CAPEX, ou então ativos permanentes. Então, aquele investimento em ativo, ele vai ter que ser descontado, então, do meu resultado
porque de nenhuma maneira ele menciona o que as minhas operações fizeram, o dinheiro que vai cair de volta para as minhas operações, certo? E a mesma coisa com o que a gente tiver de variação de capital de giro, que seria, por exemplo, eu vendi um título, digamos, eu comprei um título financeiro do banco e depois esse título me trouxe um lucro. De alguma maneira, essa operação eu investi lá. O banco tinha um título que ela queria vender, eu comprei, ganhei dinheiro na venda desse título e agora entrou para o caixa da minha empresa. Só que essa variação também não é relativa às operações. Então, nesse caso, eu preciso descontar também isso para saber somente o que for relativo às operações do negócio. Porque, digamos, se eu passo esse negócio para um outro proprietário, esse proprietário ele pode não fazer as mesmas coisas e daí ele não teria o mesmo resultado. Ele vai ficar chateado, ele vai reclamar, mas como assim? Eu fiz a mesma coisa que, quer dizer, eu operacionalizei esse negócio, mas eu não consegui ter lucro. É porque o outro sócio estava vendendo máquina, estava vendendo terreno, estava vendendo outras coisas que estavam trazendo retorno financeiro. Só que não era de fato relativo às operações, porque a empresa ela estava tendo problemas, e a forma de compensar isso foi vendendo ativos, certo? Então é mais ou menos isso. O que eu quero do meu fluxo de caixa é saber o que vem livre para o caixa. O meu fluxo de caixa ele tem que ser livre de tudo que for benefício, de tudo que for imposto, ou tudo que não for relativo às minhas operações. Por isso, então, que eu expurgo tudo isso do meu cálculo, do meu demonstrativo, e o que me sobra, então, é só o que vai para o caixa da empresa. Então, isso é o que a gente tem chamado de fluxo de caixa livre. Então, se eu for avaliar o desempenho da minha empresa, eu somente tenho interesse em saber o que for livre para as minhas operações. Certo, pessoal? Então é isso. A princípio, então, eu somente tenho interesse em saber o que for relativo às operações da minha empresa. Então, nesse caso, então, eu vou levar em consideração esse meu fluxo de caixa livre, ele vai entrar então no meu cálculo, eu vou projetar o fluxo de caixa livre para todos os períodos, eles vão me ajudar a balizar o meu valor terminal e a minha perpetuidade, e depois disso, o valor que eu faço para avaliar se vale a pena ou não a compra desse negócio vai ser a seguinte fórmula. Então vai ser um somatório dos descontos de fluxo de caixa livre dividido por um mais o meu custo de capital de cada um do. Então, é um fluxo de caixa descontado por um mais o meu custo de capital período a período. Então, no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto ano, projetado daqui para frente. Além disso, eu vou somar a esse meu fluxo de caixa descontado o valor terminal dividido por um mais o meu custo de capital elevado a n. Então, nesse caso, eu vou fazer justamente o que eu fiz anteriormente aqui. Então, é fluxo de caixa vezes um mais a taxa de crescimento dividido por custo de capital menos taxa de crescimento. O resultado que eu tiver disso, ele entra aqui no meu valor terminal e depois eu divido por um mais o meu custo de capital. Certo? É isso. Para fazer a avaliação de um negócio, eu vou ter que fazer da mesma maneira que eu fazia para o VPL dos meus investimentos. O cálculo é o mesmo. Então, o que eu considero vantajoso ou não para saber se vale a pena continuar com esse negócio? Se o meu VPL ele for positivo, vale a pena. Se o meu VPL for negativo, não vale a pena. Então, nesse caso, se esse meu somatório ele for maior do que zero, se esse meu somatório de fluxo de caixa futuro, descontado a uma taxa que seria o meu custo de capital, ele for maior do que zero, para mim,
está valendo a pena, eu posso fazer o investimento. Na verdade, aqui eu vou saber o valor do investimento. Então, aqui, ó, do exercício que a gente fez anteriormente, o que me sobrava do valor do valuation era 60 milhões,17. Então, nesse caso, quando eu descontei o meu investimento inicial, que foi de 290 milhões, do valuation que eu fiz anteriormente, me sobrava, então, 60,17 milhões. Que nesse caso, então, é o quanto que você valorou o teu negócio no período que você projetou daqui para frente. Então, nesse caso, esse negócio ele está valendo hoje 60 milhões,17. Então, se você quiser passar para frente isso, a pessoa fala assim, ó, para os próximos 5 anos, eu vou ganhar 60 milhões. Se você quiser me comprar hoje, me pague esses 60 milhões e o negócio é teu. Deu para entender, pessoal? Então você está dizendo para a pessoa interessada que o teu negócio está valendo 60 milhões. Se ela quiser comprar, ela paga esse valor, que seria justamente o que você projetou caso você permanecesse como sendo dono do negócio. Beleza, pessoal? Então, de uma forma geral, foi isso que a gente mencionou nas aulas anteriores. Dúvida, pessoal?